E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, vamos a mais um vídeo, tá? Eu sou o professor Francisco, o curso é a História Toda, professor Francisco. Bom, nós estamos no capítulo 4, tá? O subtítulo é o que a Marinha fez, tá? O subtítulo são dois subtítulos aqui, Revoltas Separatistas, a Revolta Separatista de Pernambuco e a Guerra da Independência e o Brasil-Reino Unido, tá? Então são duas partes dessa aula agora, tranquilo? Vocês podem tirar o print aí do quadro, tá? Lembrando, é o capítulo 4, tá bom? Bom, vamos começar então. Qual é o primeiro tópico da nossa aula, tá? O primeiro tópico, galera, é a revolta separatista, tá bom? A revolta separatista de Pernambuco de 1807. Botei aqui 1807, corrigindo, tá? Bom, o que Dom João fez com essa revolta? Bom, ele mandou o Conde dos Arcos, governador da Bahia, bloquear o porto de Recife, tá? Então assim, ó, veio tropas pela terra e pelo mar, como sempre, tá? Mas sempre a atuação da Marinha sempre prevalecendo, a Marinha sempre conquistando, conseguindo resultados positivos, tá? Beleza? Tranquilo? Segue aqui. Bom, 2 de janeiro partiu da corte um cerco de Recife, mar e terra, como eu falei, tá? O final desse movimento, que Dom João conseguiu terminar essa revolta, lembrando, é uma revolta separatista. Mas separatista do quê? É uma revolta que queria que Pernambuco fosse um estado separado de Portugal, da colônia brasileira, um estado dependente. Bicho pega daí, né? Bom, daí tu imagina, tá? O final foi 20 de maio, o fim desse movimento com a Marinha vitoriosa nesse movimento, tá? Bom, qual é o caráter desse movimento separatista? É um caráter liberal e republicano, tá? Liberal, não percebeu nada aqui, liberal, eles foram buscar ideais, tá? O povo ali de Pernambuco foi buscar ideais da Revolução Francesa, sendo que a família real está aqui porque Napoleão invadiu Portugal e fez automaticamente que a família real tivesse que vir buscar abrigo aqui no Brasil, beleza? Bom, então o caráter dessa revolta é liberal e republicana. Então busca ideais na França e também ideais nos Estados Unidos. Entende? Mas o caráter principal que Dom João se apavora e termina, não deixa acontecer por muito tempo, acaba prendendo todo mundo, arrancando cabeça, fazendo para servir como exemplo para não acontecer mais isso, tá? É o liberal, né? O caráter é liberal e republicano, mas liberal, né, galera? Pô, a gente está estudando aqui, sabe que França, Napoleão invade Portugal e faz um horror, né? E aí os caras aqui dentro do território brasileiro buscam ideais liberais franceses para se separar do Brasil. Pá, aí o bicho pega, tá? Também conhecido como a Revolta dos Padres, tá? Que eles conseguem uma união com o militar e o senhor dos engenhos para fazer toda essa revolta. Beleza? Galera, essa questãozinha aqui vai cair, tá? Ô galera, eu errei a data, peço perdão aqui, eu vou corrigir aqui. É 817, tá? Não é 807. 817. Vou botar aqui e arrumar aqui pra vocês. 817, tá? Beleza? Agora sim, ó. Parou aqui, agora vem pra cá. Galera, o título é esse aqui, ó. Guerra das Independências, subtítulo Brasil, Reino Unido, tá? Quer tirar o print daqui? Pode tirar. Beleza? Bom, galera, o que a gente tem que entender é o seguinte. Quando Portugal
veio para cá, a família real, o que acontece? Existia a Santa Aliança, tá? A Santa Aliança ela é um congresso no continente europeu, que são todos os reinos unidos para derrotar a expansão de Napoleão, prender ele e terminar com isso tudo. Tranquilo? Bom, o que a Santa Aliança, a única coisa que a Santa Aliança exige? Que um rei tem que estar no seu território. E o que acontece? Dom João não está em Portugal, ele está aqui na colônia brasileira. E o que ele faz, galera? Com medo de perder o território português, o que ele faz? Que é dele, né? Ele está num território onde não é, que ele diz que é dele e tal, mas Portugal é Portugal, a colônia é uma coisa, Brasil é uma coisa, Portugal é Portugal. O que acontece? Dom João percebe que ele tem que fazer a unificação da colônia com Portugal. Aí sim é reconhecido esse território pela Santa Aliança. Tranquilo? Foi esse o intuito do tal famoso chamado Reino Unido, referente à colônia, né? Que vai ser aqui, ó, Brasil, Reino Unido. E o que isso muda dentro da sociedade brasileira? Galera, lembrando que na colônia, toda a colônia para Portugal, ela é... A colônia para Portugal, ela é só de extração e retenção de lucros. Ela não investe nada aqui, ela só tira as riquezas e pega todo o lucro para eles. Por isso vem as capitanias hereditárias. Quando surgem as capitanias hereditárias, já se cria o povoamento aqui e toda a manufatura, toda a economia é gerada pelas capitanias hereditárias. Tudo bem, tranquilo. O que acontece? É imposto em cima de imposto, imposto em cima de imposto. Quando Dom João faz a unificação do reino de Portugal com o Brasil, o que acontece? Diminui os impostos e Portugal acaba colocando mais investimento aqui, porque Portugal está invadido pela França, tá? Então isso torna-se uma coisa que não era viável para o senhor dos engenhos aqui, da plantação da cana para produzir o açúcar, a diminuição dos impostos. Isso, galera, fomenta uma qualidade assim na economia muito melhor. Tranquilo? O que acontece aqui, galera? A queda de Napoleão. Por quê? A restauração da monarquia no Congresso de Viena, tá? A restauração da monarquia é o quê? A monarquia no poder. Quando cai Napoleão, o que acontece lá em Portugal? Portugal começa a pressionar a vinda de Dom João, a ida de Dom João para o reino dele, porque lá está acontecendo um movimento liberal, tá? O que acontece? Existem dois partidos. Para vocês entenderem, processo liberais, aqui, né? O que acontece? Napoleão, ele acaba invadindo a Espanha, né? Com um movimento liberalista. E isso está acontecendo aqui em Portugal, no momento da queda de Napoleão. Portugueses, né? Eles se veem em segundo plano e quem está dominando, administrando Portugal é militares ingleses, britânicos. Então está acontecendo um movimento lá entre a monarquia e os liberais dentro de Portugal. Imagina, né? O que mais, galera? Com isso, galera, eles estão querendo o retorno de Dom João, porque eles percebem que Dom João deixa Portugal, acaba deixando Portugal em segundo plano e a colônia brasileira permanece o rei. Então tem que ter a presença do rei naquele território português lá, para que assim consiga expulsar os movimentos liberais dentro de Portugal. Entenderam? Com isso, galera, acontece a criação da Assembleia Constituinte Liberal, que automaticamente é dominada como cortes, as cortes, tá? Aqui hoje é o Planalto, Senado, essas coisas. Aqui é as cortes. Tá acontecendo um perigo muito grande aí, galera. Tá muito grande mesmo.
o que acontece? Tá? Quando Portugal retorna para... Portugal não. Quando Dom João retorna para Portugal, o rei já não tem tanto aquele poder, porque as cortes estão indo contra as ideias do rei, entende? Do absolutismo, da monarquia. Está indo contra. E o que é indo contra? Antes da vinda da família real, existia o pacto colonial, que é o quê? Tudo que é extraído aqui da colônia brasileira é retenção de lucro para Portugal. Com a vinda da família real para o Brasil, acaba esse pacto. E a corte aqui, quando Dom João volta para Portugal, ela exige imediatamente o corte desse pacto. E volta a colônia a ser colônia. E isso o que causa aqui dentro do território brasileiro? Os comerciantes e os fazendeiros brasileiros começam a se revoltar, entende? E é isso que vai acontecer quando Dom João vai para Portugal. Quem fica aqui? O príncipe regente, Dom Pedro I. Através da pressão das cortes com a volta de Dom João, e eles querem pedir a volta de Dom Pedro, vem o dia do fico, né? O dia tão chamado, o dia tão conhecido como o dia do eu fico, né? Então, se for para o bem dos brasileiros, eu fico. E também a independência, beleza? Então aqui, galera, isso aqui é fundamental para nós entendermos o processo da independência, a criação da Marinha Brasileira, porque até então aqui é Marinha Imperial Portuguesa dentro do território brasileiro. A partir do processo de independência, o que acontece? Torna-se reconhece a necessidade de criar a Marinha Brasileira, que depois lá na frente vai acontecer. Mas no primeiro império, já logo na ida, já logo no processo de independência, Dom Pedro tem que criar as forças da Marinha. Por quê, galera? Por causa disso aqui, ó, comerciantes e fazendeiros, vai acontecer muitas revoltas. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aderem ao processo de independência, porque até por causa da região cartográfica ali e tal, é muito importante. É muito fácil, então eles aderem. Mas daí o Nordeste, Bahia, Salvador, não aderem. O que acontece? Acontece divisões, mas isso aqui é assunto para outra aula. Então, galera, recapitulando a aula aqui, a revolta separatistas, vamos lá, mais um detalhezinho assim. O que acontece? Quando a família real vem para cá, Dom João começa a aumentar os impostos para a família real viver no bem bom, né? Então, Pernambuco sofre uma seca e Dom João não diminui os impostos igual, mesmo assim. Então acontece essa revolta separatista aqui de Pernambuco, de 1817, tá? Galera, aqui tem que gravar a data, porque ela é a primeira revolta separatista. A gente tem que tomar cuidado na prova para não confundir com a Banda Oriental. Por quê? A Banda Oriental, ela é a Banda Oriental, ela é um confronto da Marinha externo. E aqui é um confronto interno. A prova não vai te falar isso. Então tu tem que entender que o enunciado vai falar assim, ó, é revolta separatista, né? A primeira revolta separatista é de Pernambuco, beleza? E ela pode cobrar também as características dessa revolta. Caráter liberal e republicano, tá? Como é que foi formado? Com os padres e a união dos militares e os senhores do engenhos. Ela também é conhecida como a revolta republicana separatista ou a revolta dos padres. Tranquilo? Isso aí tu vai encontrar no enunciado, tá? Ela não vai fazer esse pega-ratão. Ela quer saber as causas, que é o aumento de impostos de Dom João, quando chega aqui, para conseguir viver no bem bom.
né? E a seca, junto com a consequência dos aumentos dos impostos, generaliza uma crise, tá? E eles vão buscar esses ideais na Revolução Francesa, né? Que daí eu acho que Dom João fica muito furioso e a atuação da Marinha ali é exemplar e termina com isso, tá? Então, o final dela é 20 de maio do mesmo ano. Aqui, ó, esse esqueletinho aqui eu espero, sinceramente, que seja bem fácil para vocês, tá? Que é a Guerra da Independência, tá? Aí tu sobe para cima aqui, é Brasil, Reino Unido. A Guerra da Independência já diz por que teve guerra após a declaração da independência. Por causa desse sistema aqui, ó, Reino Unido brasileiro, né? Que lá em Portugal, com a volta de Dom João, a saída de Dom João do território brasileiro para Portugal, deixando aqui o príncipe regente Dom Pedro I, chega aqui, a corte, que é a Assembleia Constituinte, tá? Exige de imediato a quebra do pacto colonial, que é o aumento de impostos. E também, galera, o que a gente tem que entender? Isso aqui é uma coisa extra, só pra gente entender mais, tá? Quando a família real vem pra cá, ela faz o pacto colonial, né? Que daí ela acaba unificando o reino. A colônia, ela é Portugal. Pelo motivo do quê? Por causa da Santa Aliança. Se a Santa Aliança reconhece isso, beleza, Portugal ainda está ali, né? Foi por isso que teve o Reino Unido. Com isso, acendeu assim nos fazendeiros daqui, da região, que são portugueses também, fomentou para eles uma qualidade de vida econômica um pouco melhor, vantagens políticas para eles, entendeu? O que acontece? Quando Dom João vai para lá, toda a Assembleia Constituinte fica lá em Portugal. Mas aqui, galera, como esse curso é um curso para a Marinha, a gente vê o lado B das coisas, que é o lado da atuação das Forças Armadas Imperiais, entende? Fica um pouco complicado. O que a gente tem que entender é que acontece muitas revoltas, né? Revoltas coloniais e tudo mais, blá, blá, blá. Por quê? Porque tem muita cobrança de impostos. Quando Dom João vem para cá, diminui esse imposto. Quando ele vai para lá, galera, na política das capitanias hereditárias, o que acontece? Galera, Portugal começa a realizar medidas políticas aqui na colônia, começa a trazer secretário não sei do que, bababá, bibibi. Então já se forma aqui na colônia portugueses políticos. Aqui também tem uma assembleia, né? Mas não com tanto poder quanto a Assembleia Portuguesa. E aí, galera, quando Dom João retorna para Portugal e aqui na Cortes, existem os políticos portugueses no território da colônia que tem que ir para lá, para a Assembleia Constituinte, que é a Cortes, tá? A prova vai falar Cortes. Quando ele vai para lá, ele se sente inútil lá, porque ele não tem voz lá. O político português que está na colônia, ele não tem voz na Assembleia Constituinte. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte está dividida entre o liberal e o absolutista, a monarquia. E aí tem mais o político da colônia. Então eles começam a se sentir assim, ó, muito inferior. E aí, galera, os políticos daqui, eles vão apoiar totalmente o processo de independência. Vai acontecer uma divergência. Alguns vão ficar a favor de Portugal e outros vão ficar a favor do imperador, do Dom Pedro I, no processo da independência. Entendeu? Então é aí que vai surgir as revoltas de Pernambuco, tá? As revoltas no processo da independência, tá? Quando o Brasil é o primeiro império, entende? Então, por isso que vai acontecer essa divisão. Alguns estados vão aderir ao processo de independência,
outros e ao mesmo tempo vai ter grupos que vão estar a favor da metrópole. E aí que vai acontecer as guerras, as revoltas, que daí Dom Pedro vai vir para vai interferir com as forças armadas da Marinha. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que tenha ficado bem clara essa aula e principalmente esse esqueleto aqui, ó, a importância da ida de Dom João para Portugal, o que muda na colônia e por que vem a revolta. Um abraço, tudo de bom, bons estudos.